Seria interessante contar um pouquinho de como aconteceu a redescoberta da Mesopotâmia. Mesmo sendo o berço da civilização, a região agora tinha se transformado num completo deserto. As cidades que ali existiram estavam completamente soterradas. A paisagem não tinha nada daquelas monumentais ruínas como as encontradas no Egito. Por isso, houve gente que até duvidou da possibilidade daquele lugar, hoje tão deserto, ter sido, em algum tempo, palco de grandes civilizações. As escavações na Mesopotâmia começaram numa época em que a arqueologia era marcada pelo colecionismo. Ou seja, os artefatos eram achados, levados para museus sem nenhuma preocupação acadêmica com o local onde foram encontrados e então faziam parte de coleções, às vezes públicas, às vezes privadas. A descoberta da Pedra de Roseta pelos soldados de Napoleão Bonaparte e os monumentos que os franceses e ingleses levaram para a Europa no final do século XVIII caracterizam muito bem esse período. E foi por esta mesma época que Claudius James Rich, um representante da Companhia das Índias Orientais, se interessou pelas antiguidades locais da região da Mesopotâmia. Ele visitou várias ruínas e fez algo que hoje seria um crime, mas naqueles idos não. Ele recolheu para sua própria coleção uma quantidade enorme de objetos, inscrições antigas, tijolos, tabletes de argila, cilindros com desenhos em baixo relevo e cerâmicas. Quando ele morreu, infelizmente vitimado por cólera em 1821, a sua coleção foi adquirida pelo Museu Britânico de Londres, onde permanece até hoje. Na época em que esses cacos de cerâmica chegaram em Londres, por volta de 1818, ninguém tinha ainda condição de ler ou decifrar o que aquelas misteriosas inscrições diziam. Algumas delas mencionavam explicitamente o nome de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas naquela época, quem poderia ter noção disto? De qualquer modo, ainda que o colecionismo seja hoje questionável, esta leva de materiais para a Europa acabou causando um grande enriquecimento da arqueologia na Mesopotâmia. Ela despertou o interesse também de outros pesquisadores que queriam conhecer melhor aquela região, não apenas por ser mencionada na Bíblia, mas porque também fora palco de importantes eventos da humanidade. Em termos bíblicos, foi na Mesopotâmia que aconteceu o chamado de Abraão e Sara, o erguimento da Torre de Babel e ainda a fundação das primeiras cidades surgidas após o dilúvio. Foram muitas as escavações iniciadas na região, usando os próprios nativos como operários, tradutores e guias. Eles, afinal de contas, estavam acostumados ao rigor do deserto e possuíam uma valiosa tradição oral. Aqueles beduínos contratados foram de grande ajuda para os arqueólogos europeus. Em pouco tempo, ruínas de grandes e antigos palácios começaram a aparecer em meio à terra e os cacos de barro. O local da antiga Babilônia acabou sendo um dos primeiros a serem reconhecidos por causa da tradição dos beduínos locais que, por séculos, chamavam aquele lugar de Il Babil ou Tal Babil, isto é, Montanha dos Escombros da Babilônia. A atenção de Rich concentrou-se posteriormente mais ao norte para uns montículos de terra onde foram encontrados antigos relevos de pedra contendo cenas e inscrições, mas que, infelizmente, foram despedaçados pelos muçulmanos por representar ídolos dos infiéis. Este é o principal monte de terra visto por Rich nas cercanias de Mossul e que muito o impressionaram. Ele então resolveu explorar o sítio e documentar minuciosamente a sua escavação através de fotos e desenhos profissionais. Em poucos anos confirmou-se o que o próprio Rich já supunha. Aquelas eram realmente as ruínas da antiga cidade de Nínive, a capital da Assíria e local da pregação do profeta Jonas. Quem finalmente a descobriu, confirmando a sua identidade, foi o explorador Austin Henry Layard, que trabalhou 18 meses no local. Pena que a confirmação oficial do sítio só se deu após a morte de Rich, mas aquele foi um tremendo achado para a arqueologia moderna. Em 1842, a França enviou para Mossul um diplomata chamado Paul-Émile Botta. Ele estava ali para começar uma escavação patrocinada pelo governo francês. Afinal de contas, os franceses não queriam ficar para trás em relação à Inglaterra, já que estava representada ali pelos trabalhos de Rich. Paul-Émile Botta, cujo nome de nascimento era Paolo Emílio, era italiano, mas foi naturalizado francês e, com menos de 30 anos, já havia sido nomeado cônsul da França em Alexandria, no Egito. Botta era diplomata por função, médico e entomólogo por formação.
mas ele não era um arqueólogo profissional. Contudo, conseguiu, a despeito disso, realizar um grande trabalho para o orgulho dos franceses. Ele não temia passar horas e horas no lombo de um camelo em pleno deserto para anotar cada montículo de terra ou de areia que ele encontrava pelo caminho. Ele também fez escavações e enfrentou o perigo de ser preso, uma vez que a sua pesquisa era considerada ilegal pelo governo otomano que tomava conta do local. Mas, no final de tudo, ele acabou sendo bem-sucedido e o seu esforço foi recompensado com a descoberta da cidade de Dur-Sharukin, ou Fortaleza de Sargon, que ficava na parte da vila de Khorxabá. Ali estavam os restos do palácio de Sargão, e aquela havia sido antes a Nínive, a capital da Assíria, por volta de 717 a.C. Contudo, nem o próprio Emílio Botta estava a princípio consciente da importância do seu achado. Veja o que ele escreveu por ocasião em seu diário particular. O que tudo isso significa? Que estruturas seriam estas? Em que século eles viveram? A que nação pertenceu este palácio? Os desenhos nestas paredes estão me contando histórias de alegrias e ais? Seriam estes sinais estranhos algum tipo de linguagem? Só posso dizer que estas ruínas marcam a queda de algo que fora um grandioso e brilhante passado, mas que agora está desconhecido pelos homens. Realmente, o que aquele explorador francês havia visto pela primeira vez depois de anos debaixo do solo era algo realmente impressionante. Essa foto moderna tirada no sítio de Nínive nos dá uma ideia da suntuosidade das coisas que Botta encontrou no sítio de Khorxabá. Pena que muitas peças delicadas, feitas de alabastro, ao serem expostas ao sol, acabaram derretendo perante os olhos dos exploradores. Outras acabaram quebrando-se devido ao transporte sem muitos cuidados. Dessas peças, o que sobrou foram desenhos da época feitos pelo francês Eugène Fladan, testemunhos únicos de uma arte infelizmente perdida para sempre. Enquanto essas fantásticas descobertas eram feitas, Henry Rawlinson decifrava a partir de inscrições encontradas em Persépolis o significado daqueles antigos caracteres cuneiformes que haviam sido considerados indecifráveis desde as escavações de Rich e Botta. Mas agora, finalmente, as inscrições palacianas, os tabletes, podiam finalmente ser lidos e decifrados. E quando as primeiras traduções foram feitas, evidenciou-se a veracidade de muitas partes da Bíblia que os críticos haviam colocado em dúvida. Um exemplo estava nas inscrições que Botta havia descoberto em Khorxabá. Este foi um dos primeiros textos decifrados e ele trazia declarações amplas de várias conquistas feitas por Sargão II, o grande rei da Assíria. A questão é que, até a descoberta desses textos, os críticos tomavam passagens bíblicas como Isaías capítulo 20, verso 1, e negavam taxativamente a sua veracidade. Veja o que a Bíblia diz nesta passagem. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, enviado a Asdobe, e a guerreou e a tomou, neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. O curioso é que até essa época, nenhum outro texto antigo fora da Bíblia mencionava um rei chamado Sargão, e nem se sabia ao certo se realmente existia um império assírio no 8º século a.C. Logo, a Bíblia não poderia, segundo os críticos, ser considerada um genuíno relato histórico. Porém, as descobertas de Rawlinson, Rich, Layard e Botta silenciaram a tese dos críticos. E não foi só isso. Os registros encontrados também faziam menção de Samaria, de Omri, que seriam respectivamente a capital e o rei de Israel, diversas vezes mencionados no Antigo Testamento. Estes são apenas alguns exemplos de confirmações arqueológicas à historicidade do texto.